Meus caríssimos alunos da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, demos início aos chamados fatos jurídicos, dado a sua relevância no mundo jurídico. Relevância de toda natureza, cujos reflexos vão se dar no direito civil, no penal e em outros demais ramos da árvore jurídica. Dentro da doutrina, nós classificamos esses fatos jurídicos em fato natural e ato humano. Desdobramos fatos naturais em ordinários e extraordinários. Dentre os atos humanos, aquele que depende da conduta humana, nós vamos buscar uma situação singular, que são chamadas manifestações da vontade, os contratos. Contrato que é a exteriorização de um negócio jurídico. Como vocês sabem muito bem, o contrato é um acordo de vontades, que estas vontades convergem para o ponto em comum, seja para transmitir, resguardar, adquirir, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Então, a todo instante nós estamos fazendo contrato. E às vezes nós não nos damos conta. O simples fato de você já colocar o pé dentro de um ônibus da concessionária de serviço público da Valadarense, você está fazendo um contrato de transporte. E que por força deste contrato existem obrigações recíprocas. Quando você pede para colocar a internet na sua casa, você também está fazendo um contrato. Então, a todo instante, nós estamos realizando negócios jurídicos. Como diz o Miguel Reale, o negócio jurídico é a manifestação das vontades que converge para um ponto em comum. Traduzindo, é exteriorizado pelo contrato. E como tal, esse negócio jurídico requer as pessoas, seja pessoa natural ou pessoa jurídica. Então requer agentes capazes. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Forma prevista ou não defeso por lei, não proibido por lei, conforme asseverado no artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Então é justamente sobre este vínculo entre essas pessoas que nós vamos procurar fazer um primeiro desdobramento, uma classificação destes negócios jurídicos. Imaginemos, então, que a pessoa de A se vincule junto a B. Então, esta relação entre A e B, por haver de um lado uma pessoa, de um lado uma outra pessoa, com relação ao número de pessoas, esse negócio é qualificado como bilateral. Então, é um acordo firmado entre duas pessoas. Se de outro lado eu colocar uma pluralidade de pessoas e unicidade do outro lado, ou pluralidade dos dois lados, a classificação desse negócio será plurilateral. Então, o bilateral envolve duas pessoas. O plurilateral, mais de duas pessoas. Só que esse negócio, ele pode ter uma previsibilidade. Ele pode estar contido na lei. Seja no Código Civil, seja numa legislação extravagante. Então, a esse negócio jurídico, que tem uma previsibilidade no ordenamento jurídico, seja na Lei 10.406 do Código Civil, seja em outras normas, esse negócio é chamado negócio tipificado. Então, essa tipificação é a sua previsibilidade do ordenamento jurídico. Só para ilustrar, a locação imobiliária tem uma lei específica, que é a Lei 8.245 do ano de 91, chamada Lei do Inquilinato. Então, ele não está dentro do Código Civil. É uma legislação extravagante. Então, este contrato, com relação ao número de pessoas, poderá ser
bilateral ou plurilateral, com relação à sua previsibilidade no ordenamento jurídico, seria típico se houver previsibilidade. Se não existir uma previsibilidade do ordenamento jurídico, ou seja, a lei não contempla, mas a lei não proíbe, então esse negócio é chamado atípico, ok? Então eu tenho a plurilateralidade, a bilateralidade, a tipicidade e a atipicidade. Só que esse negócio também poderá ser formal ou solene. É aquele que o ordenamento jurídico impõe para sua existência forma, seja por escritura pública, aquela lavrada no tabelionato de notas, seja por instrumento particular. Mas ele se reveste de um formalismo. E se preterir a esse formalismo consignado por lei, os efeitos serão nefastos. Mas se não, a lei não impõe forma, seja por escritura pública ou instrumento particular, esse contrato é chamado contrato de forma livre ou não solene. Uma outra classificação que merece uma ponderação é com relação à sua existência. Há aqueles negócios que têm vida própria. Há aqueles negócios que nascem por si só. Há aqueles negócios que não dependem de um outro negócio para a sua existência. Se assim o for, esse negócio é chamado de negócio principal. Nasce por si só. Tem vida própria. Independe de outro negócio jurídico. Aquele negócio jurídico cuja existência está condicionado à existência de um outro negócio jurídico, ele é chamado de negócio acessório. Então, ele depende para a sua existência de um outro negócio. Vamos procurar exemplificar? Ora, vamos imaginar uma locação imobiliária. Tem vida própria. A vontade entre locador e locatário vai convergir para o ponto em comum. Mas e se o locador exigir uma garantia fidejussória? Uma garantia pessoal? Fiança, que é muito comum como garantia. Então, a fiança só existe porque existiu uma locação, existiu um contrato. Então, a fiança é acessório, a locação é o principal. Se de um lado eu empresto um determinado dinheiro a você, aluno do primeiro período, com a obrigação de me pagar, então eu faço um empréstimo. E eu exijo de você, aluno do primeiro período, uma garantia que venha recair sobre, por exemplo, um imóvel. Então essa garantia se chama hipoteca. Então a confissão da dívida, o empréstimo é o principal. A hipoteca é o pacto acessório. Ela não tem vida própria. A garantia só existe porque existiu uma confissão de dívida. Nascendo aí, então, aquele princípio de que o acessório acompanha o principal. O acessório persequito o principale.